Olá pessoal, aqui é o Christopher, eu sou membro da Comissão dos Amigos da Editora da UTFPR e hoje eu estou aqui com mais uma dica rápida para vocês, dessa vez com relação a como importar textos de arquivos PDFs aqui para o InDesign. Então, eu já tenho aqui o meu arquivo preparado com layout e já tenho aqui também o meu outro arquivo com o texto que eu quero importar do PDF para o InDesign. Então, eu já fiz a seleção do texto, eu vou copiar. Aí, voltando para o InDesign, eu vou colar o texto aqui. Então, duplo clique na caixa de texto para ativar a edição. E agora eu vou apertar o Ctrl Command V para trazer o texto para cá. Como eu já tenho as caixas de texto encadeadas lá na página mestra, então aqui ele já cria as demais páginas de texto seguindo o fluxo. E fica bem fácil agora para fazer essa edição. Então, certo, se a gente der uma analisada aqui no texto que veio lá do PDF para o InDesign, a gente pode notar algumas diferenças, principalmente a questão de que ele tem muito mais quebras de parágrafo do que tinha lá no arquivo original. Então eu tenho vários parágrafos fragmentados, coisa que não acontecia. Por que isso está acontecendo aqui no InDesign? A situação é a seguinte: toda vez que uma linha de texto aqui do arquivo PDF chega ao fim, lá no InDesign ele está entendendo que isso daqui é um fim de um parágrafo. Então o que seria um parágrafo desse tamanho virou vários parágrafos pequenos ali, fragmentados. A mesma coisa com basicamente todos os parágrafos dentro desse texto. Então, certo, como que a gente faz para resolver essa situação aqui? Por exemplo, como ia dizendo a vossa referentíssima, morri no dia 20 de março de 1860, 5 horas e 43 minutos da manhã. Isso tudo aqui é uma frase só, não tem essa quebra de parágrafo. Como que eu faço para fazer com que ela seja uma coisa só? Eu posso substituir esse fim de parágrafo aqui por um espaço, certo? E posso fazer isso aqui nas demais situações em que acontecer. Só que fazer isso aqui manualmente, o texto inteiro, pode ocupar um tempo que a gente não tem na prática. Para esse texto aqui, que é um texto curto, até seria viável, mas para um romance inteiro, para um livro técnico, aí já seria mais difícil. Então, para automatizar essas substituições aqui, eu posso utilizar o recurso Find and Replace ou localizar e substituir do InDesign. Só que eu preciso então definir o que eu vou substituir, o que eu vou encontrar, por que eu vou substituir e quando que eu vou localizar. Certo? Então eu já defini que eu vou localizar esses fins de parágrafo, vou substituir por um espaço, mas eu não posso simplesmente substituir todos esses fins de parágrafo por espaços, porque senão o que vai acontecer? Eu vou ter um texto inteiro em um só parágrafo. Não é a situação que a gente quer. Então, eu tenho que definir critérios para quando que ele vai encontrar essas quebras de parágrafo aqui que ele pode substituir. Então, para definir esse critério, eu tenho que entender o que é um fim de um parágrafo no texto, não um fim de um parágrafo no InDesign, naquela anotação. O que é um fim de parágrafo no texto que a gente tem. Então, por exemplo, esse primeiro parágrafo aqui, ele encerra com 2 pontos. Esse outro com um ponto. Aí aqui 2 pontos de novo, ponto, 2 pontos, ponto. Esse outro parágrafo encerra com uma interrogação, que é bastante comum nesse texto, porque ele tem vários diálogos. Certo? Aqui eu tenho reticências, só que essas reticências aqui são 3 pontos consecutivos. Aqui eu tenho uma
interrogação de novo. Então eu posso utilizar esses caracteres como referência para encontrar os espaços que ele pode ou não pode, ou melhor, as quebras de parágrafo que ele pode ou não pode substituir. Certo? Então coisas como ponto, dois pontos, interrogação, exclamação vão ser aqui as nossas referências para dizer para o design que aquilo é um fim de parágrafo. Certo? Só que aqui, no caso especificamente, quando chegar nesses caracteres que não são fim de parágrafo, eu quero que o InDesign mantenha essa quebra de parágrafo, não quero que ele substitua. Portanto, dentro do Find and Replace, a gente vai utilizar um recurso um pouco diferente daquele que nós vimos em vídeos anteriores. Certo? Então vamos abrir lá a janela do Find and Replace, Ctrl Command F, e aqui nós temos as opções. Então a gente vai utilizar essa aba grep aqui, como a gente já viu anteriormente, e nós vamos utilizar essas opções aqui na categoria Match. A gente já viu aqui em Match Positive Look Behind e Positive Look Ahead. Positive Look Behind é para a gente achar alguma coisa depois de um determinado caractere, e o Positive Look Ahead para a gente achar alguma coisa antes de um determinado caractere. Dessa vez a gente vai utilizar esse Negative Look Behind. Não substituir aquelas quebras de parágrafo. Certo? Então é isso que o Negative Look Behind vai fazer. Eu vou especificar depois de quais caracteres que ele não pode substituir essa quebra de parágrafo. Então o que eu quero primeiro é a quebra de parágrafo. Né? Então eu vou colocar aqui depois dessa expressão. Então aqui end of paragraph. E agora, dentro aqui dos parênteses, depois dessa expressão aqui, eu vou definir quais são os meus caracteres-chave. Então a gente já tinha conversado que ia ser o ponto. Ponto aqui a gente tem que colocar uma barra invertida, ponto. Mas não é só ele, tem outros caracteres. Então a gente vai ter que utilizar aqui uma expressão ou dentro do look behind. O ou é uma barra vertical. Então um ponto ou o quê? Ou dois pontos. Então vamos usar uma barra invertida, dois pontos. Ou também interrogação, barra invertida, interrogação. Ou então, né, barra vertical, ou uma exclamação. Aqui eu não vi se tem exclamação no texto, mas já vou utilizar como uma referência, certo? Isso vai evitar que ele pegue, por exemplo, situações como essa aqui, da vírgula, e ele pule. Então, quando um fim de parágrafo terminar com vírgula, ele vai substituir. Mas vai substituir por quê? Por um espaço. A gente tem que colocar isso aqui no Find and Replace. Então aqui em Change To. Aqui eu posso colocar espaço como um barra invertida S, ou então simplesmente digitar um espaço no meu teclado, certo? Então com isso aqui a gente já consegue resolver uma boa parte dos nossos problemas. Só tem um pequeno detalhe que é importante. Se eu disser para o InDesign substituir em todo o documento, ele vai substituir em algumas situações que não são interessantes. Por exemplo, aqui no título, ele vai juntar esse título junto com Machado de Assis, vai juntar o Machado de Assis com o começo do texto, e aí não vai ficar muito bom. Então eu vou posicionar aqui o meu marcador de edição do texto no começo do corpo de texto em si. E aqui em Search eu vou colocar to the end of story, ou seja, até o fim aqui dessa minha caixa de texto, por assim dizer. Que daí ele não vai pegar essas situações antes, certo? E agora eu vou pedir para ele localizar e substituir tudo. O resultado foram 176 substituições. Então pense, fazer 176 substituições na mão seria uma tarefa um pouco enfadonha, mesmo para um texto curto como esse. Então, dando uma analisada aqui no resultado, a gente já percebe que temos sim parágrafos
que são maiores e que já temos um aspecto bem mais natural para o texto. Mas ainda tem algumas questões que a gente vai ter que verificar manualmente, certo? Vou dar um zoom aqui e vamos voltar para o PDF e ver aqui potenciais problemas. Então, a gente pediu para que o InDesign sempre ignorasse a substituição das quebras de parágrafo quando a gente tivesse dois pontos, ponto, interrogação e exclamação. Mas tem situações como esse aqui. Para livrar-me de um sujeito doido, ponto, anda, vai depressa. Isso aqui foi substituído por uma quebra de parágrafo lá no InDesign, certo? E como termina em ponto, o InDesign entendeu que não deveria substituir. Vamos ver se foi isso que aconteceu? Aqui, ó, para livrar-me de um sujeito doido, ponto. Ele manteve a quebra de parágrafo e criou um novo parágrafo para anda, vai depressa. Não era isso que deveria acontecer, certo? Então, nesse tipo de situação aqui, a gente vai ter que substituir manualmente. Ah, mas é uma tarefa um pouco chata de fazer, isso daqui, ficar verificando o arquivo e substituir. De fato, é uma tarefa um pouco chata, mas ainda assim é mais fácil de fazer isso dessa maneira do que se eu fosse conferindo todas aquelas quebras junto com o arquivo original. Então já fica bem mais fácil. Um outro problema que acontece aqui, eu não sei se isso vai acontecer com todos os PDFs que a gente importar no InDesign, mas vejam só, essas palavras que tem um hífen e depois um pronome ali, elas perderam esse hífen. Por que elas perderam esse hífen? Porque no arquivo original elas encerravam a linha. Então esses hífens no fim da linha, o InDesign simplesmente descartou. E não deveria descartar. Então, eu tenho que verificar aqui no meu arquivo original todas as linhas que terminam com hífen, todas as linhas que terminam com ponto, para que daí eu possa fazer as correções adequadas. No caso dessas palavras que tem um hífen lhe, fica muito mais fácil a gente verificar os problemas, como é o caso aqui do meu layout, que eu estou com a correção ortográfica ativada no InDesign. Então aqui ele já marca um vermelhão ali na minha cara, fica fácil de encontrar isso. Mas aquelas situações em que eu tenho um ponto encerrando a linha e que daí aqui ele mantém como um parágrafo à parte que não deveria, isso só conferindo mesmo no arquivo original, batendo ali para ver se está de acordo. Certo, pessoal? Então é uma solução que não vai ser 100% aquilo que a gente precisa, mas que ainda assim já poupa uma porção de trabalho. Então aqui, ó, caiu-lhe, também vou precisar de um hífen. E vou precisar também verificar algumas situações de parágrafos que talvez não sejam parágrafos mesmo aqui, certo? Por exemplo, esse plus, 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 por exemplo, provavelmente é tudo dentro do mesmo parágrafo. Mas isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vir aqui, claro, no arquivo original e ir batendo quais são essas situações para daí ter certeza, sempre mantendo a integridade do texto original. Ó, então aqui plus, 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 realmente tinha essa situação, certo? Então, por mais que a gente possa inferir algumas situações, a gente sempre tem que conferir realmente dentro do texto original para manter aquilo que o autor quis dizer na sua obra. Tranquilo? Então com isso eu encerro aqui esse meu vídeo. Espero que tenha sido útil e a gente se vê na próxima, pessoal. Até mais.